geração tem. Gente, vocês têm noção? Veja. É muito engraçado, porque a galera que é comunista de internet, esses bostinha, né, que vem aqui encher o meu saco, né, que segue Jones, Humberto Matos, Ian Neves, esses molecote, né, que não sabe porra nenhuma de nada. Eles vêm aqui no meu canal, né, e aí eles falam assim, nossa, mas você é um playboy. Você é um playboy, porque você não sabe o sofrimento da favela, meu. Sofrimento da favela, meu. Aí eu fico olhando essa porra, né? Eu fico olhando e achando graça pra caralho. Porque é o seguinte: todos esses moleque do comunismo, todos eles, todos, todos gostam do comunismo porque aprenderam na escola, aprenderam na universidade ou aprenderam no YouTube. Certo? Então eles não fazem a menor puta ideia de porra nenhuma. Eles estão aprendendo com esses meninos do YouTube. É tipo assim, é o cara com o olho só ensinando o cego, sabe? É o cara com o olho só ensinando o cego. É absolutamente desesperadora a situação que a gente vive. Então, assim, o cara com o olho só, que eu digo, é a mesma coisa do Olavo de Carvalho, né? Como todo mundo é muito burro mesmo, de regra, né? As pessoas não conhecem nada de nada, de nada, de nada, de nada. Aí aparece um cara e fala assim: eu li o Capital. Puta que pariu, às vezes nem leu, tá? E às vezes nem leu, tá? Às vezes nem leu. Tem uns caras aí no YouTube, pagando de comunista pra caralho, que leu isso, leu aquilo outro. Dá pra ver que não leu, tá? Tá bom. É a mesma coisa que o Olavo, a mesma coisa. Mas tá bom, vamos lá. Então, quer dizer, fetiche da mercadoria, meu, né? Mano, é desesperador. É desesperador. É desesperador. Porque é um monte de semi-analfabeto, é um bando de semi-analfabeto ensinando analfabetos completos. E aí os analfabetos completos pegam o semi-analfabeto e falam: puta que pariu! É desesperador. Dito isso, tá? Dito isso. Eu tô fazendo esse parênteses para dizer o seguinte, muitos deles falam isso sem entender que, por exemplo, todo o movimento soviético é feito por uma casta de intelectuais. Isso era um tema de jogar na cara do Lenin. Rosa Luxemburgo jogava isso na cara dele, por exemplo. Certo? O estado da arte dali era um clubinho de intelectuais, nerds, bem de vida, no mínimo de classe média e etc e tal. O grosso do movimento da cúpula era esse. Isso era motivo de crítica na época, tá? Beleza. O que eu tô parentesiando aqui, né? É que quando o Lula chegou no poder no Brasil, boa parte dessa galera, primeiro, ficou com preconceito do caralho, porque ele não era um da patotinha dos intelectuais comunistas. E outra parcela ficou encantadíssima. E isso foi um fato. E aí o pessoal olha para isso que eu estou falando e pensa assim: ah, Pedro, mas isso que você está falando é identitarismo. Eu vou falar: não, seu animal. Não é identitarismo, porque não é a identidade do Lula. Veja o processo inteiro. Que aí é isso, é esse link que eu estou querendo construir com essa fala. O Lula se transformou no que se transformou porque ele foi uma liderança dos maiores movimentos, entre os maiores movimentos da história humana de trabalhadores industriais de São Paulo. Certo? De trabalhadores industriais, da história humana de trabalhadores industriais, um dos maiores de trabalhadores industriais. Então, veja, ele é o resultado político de uma organização
essa sim, tipicamente trabalhadora. Lenin não era trabalhador. O Lula era. Isso deixa essa galera maluca, certo? E quando você vai ler Marx, isso vai deixar a galera mais maluca ainda. Em Marx, a classe operária não é a classe trabalhadora em geral, é o trabalhador industrial urbano, face à Revolução Industrial Inglesa. Em Marx é explícito, não é o motorista de Uber, não é o trabalhador da padaria. Há uma discussão homérica sobre qual é o papel da classe trabalhadora do campo. O fato de que na União Soviética tem a foice e o martelo foi o desdobramento de discussões homéricas sobre qual é o papel do trabalhador do campo que não é operário. Não é o operário. O operário de fábrica era o foco de Marx. E é explícito e escancarado. Isso era motivo de debates teóricos de atravessar décadas do cara brigando um com o outro de qual é o papel do setor agrário, se ele vai ser rebocado ou se ele não vai ser rebocado. O livro do Trotsky sobre a Revolução Permanente, ele passa um tempão se justificando porque Lenin teria feito uma discussão com Trotsky a respeito de qual é o papel do campesinato na Revolução, porque a Revolução, todo mundo sabia, era proletária urbana, e aí por causa de um termo que um usou e o termo que o outro usou, e aí eles estavam na discussão, que estavam querendo queimar Trotsky, porque Trotsky tinha uma visão diferenciada, ele era traidor do leninismo, porque ele tinha uma diferenciação de uma vírgula de qual é o papel do campesinato, porque todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Era o proletário urbano, ou seja, o trabalhador industrial urbano. Todo mundo sabia. Isso não era uma questão do século XX. A questão era o que fazer com o resto. Porque o fato era que a classe de vanguarda era a classe trabalhadora industrial. Certo? Não, Trotsky não defendia isolar os camponeses, não. É um papo, é chato. Você vai ler Revolução Permanente, ele passa uns 3 quilômetros de texto falando sobre essa coisa absolutamente irrelevante pra gente. Certo? Beleza. Que pra gente hoje não faz nem sentido, né? Isso sumiu dos anais da história. Bom, no pensamento de Marx e desses caras do século XX que leram Marx, não existia qualquer sombra de dúvida quanto a isso. Por que eu tô dizendo isso? Eu já disse isso 500 vezes. Se você está nesse canal há muito tempo, você já me ouviu falando isso reiteradamente algumas vezes. Mas eu estou chamando a atenção ao seguinte: sabe o que deixa essa galera doida? Porque o Lula encarna isso. Pô. Ele não é comunista. Ele não é comunista. Mas ele encarna o fato que Marx queria abordar, que é o seguinte: olha, onde que está a organização política no trabalhador industrial? A organização do trabalhador industrial durante a ditadura militar fez ascender a figura pessoal do Lula. Então o Lula é a consequência, o fato de que Lula tem poder político é a consequência de que Marx acertava em enxergar que ali tinha um locus de política. A organização política seria no trabalhador industrial. Então, o fato de que no século XX, no final já do século XX, sai da estrutura do trabalho industrial de São Paulo a maior liderança da história brasileira, indubitavelmente, esses babacas querendo dizer que é Vargas, indubitavelmente. O problema é que o cara tá vivo, né? O cara tá vivo, não pode ser santo ainda. É indubitavelmente a maior liderança da história brasileira. Indubitavelmente. Indubitavelmente. E ele saiu dali de onde Marx disse que ia sair, só que o cara não é comunista. E aí? Não é, ele não é comunista. Ele não tá afim de comunismos. O papo dele não é esse. Certo? Mas é isso que deixa a galera doida. É isso que deixa a galera maluca, velho. É isso que deixa a galera maluca. Maluca.